Olha só, o Andrés Pereira não vai ser, não foi o primeiro, melhor dizendo, e não tampouco vai ser o último jogador que de alguma forma se declarou ou fez juras de amor para um clube quando ele ali jogava. Não vai ser, não foi, isso aí vai continuar acontecendo. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que o Andrés Pereira ele é profissional, acima de tudo. O Andrés Pereira, por mais que ele tivesse o desejo de voltar para jogar no Flamengo, para tentar, quem sabe, reverter uma imagem muito negativa que ficou dele por conta daquela final da Libertadores, onde ele ali escorregou, perdeu a bola ali pro Davidson, o Davidson foi lá, a história que todo mundo já sabe, marcou o gol que consagrou o Palmeiras campeão. É, por mais que tudo isso tenha ocorrido no passado, diga-se de passagem, um passado não tão distante, mas, meu amigo, a vida segue. Ah, com certeza a vida segue. E como eu falei, o Andrés Pereira, ele é profissional. Ele é profissional, entendeu? O Palmeiras ainda não anunciou oficialmente o Andrés Pereira, né, por questões aí burocráticas, mas pelo que a gente sabe, por tudo que vem sendo noticiado até o momento, o Andrés Pereira está muito próximo de ser o novo reforço do Verdão. Cara, o que eu penso a respeito de tudo isso, sobre o Andrés Pereira jogar no Palmeiras? Que não tem nada de traição, não tem nada de traição. Estou vendo aí um monte de gente, um monte de torcedores, principalmente flamenguistas, falando sobre essa coisa de traição. Cara, o jogador, ele, ele é profissional, cara. Ele é profissional, meu amigo. Entendeu? Então assim, pô, esquece essa história de beijar escudo. Tá entendendo? Essa história de porque ele fez uma declaração dizendo que ele gostaria de voltar pro Flamengo. Cara, meu amigo, o cidadão nesse mundo da bola sendo jogador, o que vai definir ele jogar em time A ou em time B são as oportunidades de propostas. Então, se chega a proposta no momento certo, no momento adequado, vai acontecer, pode acontecer. Então ele está jogando no Fulham? Não está, diz que está lá jogando eventualmente, entrando no segundo tempo, sabe? De repente o cara tem, de repente não, com certeza o cara tem em mente voltar para a seleção brasileira, por exemplo. E ele entende que se ele ficar jogando em um time inglês, numa liga, mesmo ela sendo a melhor liga do mundo, como assim se fala em tempos atuais, ele não vai ser convocado de forma nenhuma para a seleção brasileira. Então, ele se movimentou juntamente com seus empresários e viu que seria uma oportunidade prospectar uma provável volta para o futebol brasileiro. Talvez na cabeça dele, provavelmente, tinha sim um possível retorno para o Flamengo. Mas como que o Flamengo vai contratar um jogador para uma posição que hoje tem gente de sobra? Me diz. Vai contratar por contratar? Vai contratar porque só porque o Andrés fez uma jura de amor ou uma autodeclaração dizendo que um dia gostaria de voltar para o Flamengo? Não. Até onde eu sei hoje, lá no Flamengo, o que impera é a contratação por necessidade, por perfil, por estilo de jogo, por formato de jogo.
Então não é contratar de forma aleatória, mesmo já tendo um monte de jogador para aquela mesma posição. Entendeu? Então, hoje o Flamengo para a posição do André está muito bem servido. Então não faria sentido nenhum, absolutamente nenhum, o Flamengo contratar um jogador caro, que o Andréas Pereira, de uma média geral, é caro, para trazer para um time que já está recheado de jogadores renomados, de jogadores experientes, de jogadores que têm totais condições de hoje poder levar o time como está levando. Então, quando o Andrés percebe que o Flamengo não vai ter mais interesse na sua contratação, automaticamente o cara começa a ampliar os seus horizontes. Pô, paciência, não vai ser possível mais para onde eu gostaria, então vamos prospectar outras possibilidades. E a possibilidade mais plausível que se mostrou ao Andrés, até porque o Palmeiras já tinha consultado, feito uma investida na janela do início do ano, não é? Não aconteceu, muito porque o técnico, né, na oportunidade pediu para ele dar uma segurada, entendeu? Mas o certo é que não rolou essa continuidade de jogo do Andrés no Fulham, e chega a janela do meio do ano e o Palmeiras se vê novamente com a oportunidade de contratar um jogador por necessidade, diga-se de passagem. Por quê? Para colocar ali e tentar preencher o lugar do Richard Rios, né? Com características de tentar ali fazer com que esse meio de campo do Palmeiras viesse a ser recomposto, mesmo sabendo que tem outros jogadores como o próprio Veiga, mas só que a gente sabe que hoje o Veiga é reserva hoje, né? Perdeu essa posição de titularidade, e o Palmeiras naturalmente vai buscar um jogador que entende que ele pode se encaixar muito bem naquele meio ali. Tá? Então tudo certo, cara, tudo certo, vida que segue, entendeu? Então o Flamengo, o torcedor flamenguista, ele tem aqui, por exemplo, agradecer, tá? Agradecer pelo time que tem hoje e largar de besteira, de bobagem, de ficar chamando o rapaz, o André, de traidor, entendeu? Paciência, cara. Ah, ele podia jogar em todos os clubes, menos no Palmeiras. Por quê, cara? Onde é que tá escrito que ele não poderia jogar no Palmeiras? Porque aconteceu aquele lance lá de 2022? Na final da Libertadores? Porque ele fez declarações ou juras de amor ao Flamengo? Meu amigo, quantos já não fizeram isso e depois estavam lá jogando do lado oposto? Se a gente for aqui pontuar, elencar o número de jogadores que num primeiro momento se autodeclararam para o time o qual jogava e que passado o tempo e os anos e tudo estava do outro lado, pelo amor de Deus. Entendeu? Então não rola, cara. Não tem essa não. Não, e por sua vez, o torcedor palmeirense deve acolher um jogador que, para mim, na minha concepção, vai agregar e muito para o seu time, para o elenco, entendeu? E largar dessa besteira de entender, como muitos eu estou ouvindo falar, que porque o Andrés escolheu o Palmeiras como, como dizer assim, como opção B. Negócio de opção B, rapaz, tudo são as oportunidades. O contrato, a contratação, a proposta, chegando na hora certa, no momento certo. Paciência, cara. Entendeu? Eu, como torcedor, se fosse torcedor palmeirense, eu ia até comemorando a contratação de um baita de um jogador que eu tenho certeza que vai e muito contribuir para o esquema aí do Abel, para o time do Palmeiras de uma forma geral. É essa
a minha opinião envolvendo o Andréas. Abraço.